E aí, traders, tudo bem com vocês? O Show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse sabadão, cara. Um sábado onde a gente vai ter bastante jogo. Um sábado pré-semana de Copa. Não vamos ter Champions League essa semana e sim as Copas Nacionais. Então, um sábado que geralmente os times vêm bem. Um sábado que eu não separei muitos jogos. Alguns jogos sem odd, ali os favoritos muito fortes, assim. Contra times muito fracos e o mercado acaba esmagando. Outros jogos mais parelho, mas consegui separar alguns jogos bem interessantes e eu acho que vai dar pra gente tirar algo de muito proveitoso desse sábado, pelo menos é o que eu espero. Começa às 10 da manhã com o Atlético de Madrid contra o Valência. Jogo bem interessante porque o Atlético de Madrid, cara, é um time que tem ido muito bem dentro de casa. Tem um empate aqui pro Elche no começo da temporada, mas fora isso conseguiu vencer todos os jogos, inclusive enfrentando o Real Madrid e outros bons times aqui da primeira divisão. Então realmente é um time que está merecendo dentro de casa essas odds mais baixas, porque está sendo um time que está até o momento confirmando muito bem. E do outro lado vai pegar o time do Valência, um time que não venceu ninguém, que o único jogo que saiu vencendo foi esse contra o Espanhol, que acabou tomando um empate 2-2. A maioria dos jogos sai perdendo, somente um jogo 0-0. Então é um time que está bem frágil, está com bastante dificuldade e todas as estatísticas mostram por um jogo do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, que para mim também é melhor na bola aérea, é um time que tem marcado bastante no primeiro tempo. Se a gente for ver aqui, ó, dos jogos, somente 2 ele não marcou no primeiro tempo aqui, ficou no 0-0. Então a maioria dos jogos indo muito bem, marcando o primeiro, então bem interessante para trabalhar. O pior do Atlético de Madrid é que eu acho que ele não dá tanto padrão, mas é um time que realmente está indo bem nas estatísticas, então vale a pena a gente acompanhar. Próximo jogo que eu separo às 11h30, a gente vai ter o Frankfurt, um time que vem oscilando bastante aqui, não está jogando o seu melhor futebol do mundo, mas vai pegar um adversário fraco, que é o Augsburg, um adversário que tem muita dificuldade fora de casa, um adversário que vem muito mal de derrotas e tudo, e eu acho que é um ótimo jogo para o Frankfurt tentar buscar aqui uma vitória dentro de casa. Acho que é um lei complicado, não é um lei tão fácil da gente achar um padrão aqui, mas acho que caso esse padrão exista, vai ser uma odd que paga muito bem, vai ser um jogo que paga muito bem, então vale a pena a gente olhar e analisar o jogo. Acho que é um jogo também que pode ser interessante para as bolas paradas, já que é um dos pontos que o Augsburg tem tomado alguns gols e que, apesar de não ser uma defesa de bola aérea muito ruim, o Frankfurt eu considero um bom time de cabeça, um bom time de bola aérea. Então, por isso, eu acho que pode também ser um ponto a se explorar dentro desse jogo. O próximo jogo que eu separo vai ser o Hoffenheim contra o Hamburgo. O Hoffenheim, que, cara, é um time médio ali, que a gente não tem grandes expectativas, mas que tá fazendo uma temporada boa. Vem de 3 vitórias dentro de casa, 3 vitórias boas, assim, convincentes. E vai pegar o Hamburgo, cara, que tá indo muito mal fora de casa. O Hamburgo fora de casa tem 2 empates, o resto derrotas. Nenhum jogo saiu vencendo, então realmente está sofrendo bastante aqui dentro de casa. O time do Hamburgo, fora de casa o time e isso me dá uma esperança do Hoffenheim dar um momento aqui de padrão. Novamente um jogo um pouco complicado, um jogo que a gente não tem uma expectativa alta de padrão, mas que vale a pena olhar. O time do Hoffenheim também tem se destacado nas bolas aéreas, nos contra-ataques e nos gols ali de fora da área, finalizando bem. Então acho que também a bola aérea pode ser um ponto a se explorar. O time do Hamburgo tem tomado bastante gol de escanteio, mas cuidado nesse jogo, cara. Para mim, um jogo com a tendência bem over e isso pode ser um pouco complicado. Os próximos jogos que eu separei foram na Premier League. A gente vai ter o Chelsea, que vem de empate do Arsenal, mas ainda assim um time que tem vindo muito bem dentro de casa. Um time que faz primeiros tempos muito bons. Se a gente for ver que o time do Chelsea, a maioria dos jogos, praticamente todos saiu ganhando, só não um que empatou com o Crystal Palace. Vai pegar o Everton, que para mim era um time que vinha mal, mas engatou 2 boas vitórias fora de casa, jogos que não jogou tão bem, mas que conseguiu o resultado, e isso é muito importante. Então, é um jogo para ler Everton, mas é também um jogo para tomar cuidado, porque o Everton está vindo numa crescente e isso pode ser perigoso. No quesito bola aérea é o que eu mais gosto desse jogo. O Chelsea, para mim, é um time fortíssimo nesse ponto, e o time do Everton tem sofrido bastante gol. Talvez o ponto mais fraco do Everton na temporada tem sido as bolas aéreas, então com certeza, para mim, um dos jogos em destaque do dia para a bola aérea. Próximo jogo vamos ter o Liverpool contra o Brighton. Não é um jogo que chama muito minha atenção, mas eu acho que vale a pena olhar para o Lei Brighton. Outro jogo que já é um destaque para mim, já que eu vou tentar pontuar mais os destaques, é o jogo do Antalyaspor contra o Galatasaray. O Antalyaspor vem muito mal, cara. 4 derrotas seguidas, apesar de ter saído vencendo no último jogo contra o Göztepe. É um time que está vindo muito mal fora de casa. E o Galatasaray, apesar de vir de empate, apesar de ter suas vaciladas, é um time muito melhor. Voltou a ter uma disputa aqui
porque vacilou muito, então o Trabzonspor encostou, o próprio Fenerbahçe está aqui na cola, não pode brincar muito esse time do Galatasaray, tem que tomar cuidado, porque senão pode acabar abrindo a mão da liderança. Então realmente tem que ficar de olho, tem que fazer suas vitórias, e eu acho que é um jogo bem tranquilo para o Galatasaray fazer mais uma vitória. Sinceramente, acho que é um jogo bem tranquilo, acho que dá para, espero que dê um padrão. Próximo jogo a gente vai ter o Slavia Praga, outro time muito forte dentro de casa, um time que vem aqui de 3 vitórias seguidas, 3 vitórias também convincentes, vai pegar um Jablonec que é um adversário bom, que está fazendo uma ótima temporada, vem de derrota, mas é um time bom realmente, então vale a pena a gente tomar um pouco de cuidado. A gente sabe que os times lá grandes geralmente sobram, são bem acima, mas quando esses times médios estão bem, às vezes eles dão uma complicada na vida desses times. Então é um jogo que, apesar da odd baixa, a gente tem que tomar cuidado com o adversário. Mas eu ainda acredito que o Slavia é superior, que o Slavia pode botar um bom padrão. O Slavia também tem uma bola aérea muito forte, também é um ponto que a gente pode explorar aqui nesse jogo. 2h30 vamos ter o Barcelona contra o Osasuna, cara, também não tem muito o que dizer, o Barcelona dentro de casa é um time muito bom para remontada, é um time muito bom para gols, tem sido extremamente over, tem tomado ali uns gols, saído perdendo, vacilando, mas tende a buscar o jogo, realmente está indo muito bem nisso, vai pegar o Osasuna que vem muito mal, cara, que perdeu quase todos os jogos, que sai quase todos os jogos perdendo, que realmente tem jogado mal o Osasuna, então tudo para ser um jogo bem tranquilo para o Barcelona. Outro jogo que chama minha atenção, cara, é o PSG que perdeu a liderança do campeonato, vacilou demais, estava com o campeonato frouxo na mão e começou a empatar, começou a perder, e o time do Lens assumiu a liderança. Lógico que é só um ponto, lógico que tem muito campeonato, mas o PSG tem que voltar a fazer seus resultados. Vai pegar o Metz, pior time do campeonato, time que está muito mal. O time do Metz até tinha engatado 2 vitórias seguidas, mas perdeu o último jogo para o Rennes. É pior que o PSG. Cara, eu acredito que vai ser um jogo tranquilo. Eu sei que o PSG está muito desfalcado no quesito de lesão, mas ainda assim aqui é um jogo muito discrepante tecnicamente para o PSG. Então eu acredito que deve ser um jogo tranquilo também. Vou tentar esse Metz, espero que o PSG jogue, porque muitas vezes nesses jogos tranquilos os times acabam conseguindo até a vitória, mas acabam decepcionando um pouco no padrão pra gente. E para fechar o dia, cara, vamos ter a Atalanta que fez um jogo muito legal com o Chelsea na Champions League esse meio de semana, não vem fazendo um bom campeonato italiano, tá mal, jogo até parelho, mas vai jogar dentro de casa, vem de vitória dentro de casa, jogou um futebol interessante, vai pegar um Cagliari que é um time muito fraco, e por isso eu ainda coloco esse jogo no possível Lei Cagliari, mas vou falar a verdade para vocês, é um jogo bem complicado por essa odd. Achei essa odd muito baixa, estou confiando muito na Atalanta, mas se for aquela Atalanta que fez aquele segundo tempo forte contra o Chelsea, eu acredito que pode dar padrão. Então, por esse motivo, eu ainda vou dar mais uma chance aqui para a Atalanta, vou olhar esse jogo. Cuidado com as bolas paradas do Cagliari, tem sido o grande ponto deles dentro desse campeonato. Pessoal, é isso. É realmente um sábado bem light, poucos jogos selecionados, acho que vai ser um sábado difícil de trabalho, então se eu fosse você eu priorizaria a qualidade nas entradas, a calma, querendo ou não, é uma época delicada da temporada agora, dezembro, então para você não botar seu resultado fora, não tomar nenhum head alto, vai na manha, vai na calma, fazendo certo, que eu tenho certeza que você vai ter um bom resultado. Quero agradecer a presença de vocês, deixe seu like, tamo junto e até amanhã.